Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com vocês, neste momento, o texto do livro de Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o versículo 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta uns aos outros, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Apelo a um servir racional, continuando a palavra anterior. Todo ser humano, em qualquer parte do planeta, carrega em si e consigo uma bagagem cultural que norteia a sua vida, o seu modo de ser e também a sua visão de mundo. Isso em razão do meio em que a pessoa nasce, cresce e se instrui. Assim, ela absorve e conduz a sua vida nessa linha de pensamento e visão da vida que adquiriu. Com o povo romano, não foi diferente, obviamente. O povo romano era um povo orgulhosíssimo por ser a potência mundial naquele tempo. Um povo que olhava os demais povos, as demais etnias, com certo desprezo, com certo descaso, e tinham como certos que eram os melhores, os mais sábios, os mais capazes, os melhores guerreiros e alguns também dos pensadores. Pois bem, com os cristãos que se converteram a Cristo em Roma, carregavam consigo esse mesmo ranço. É o
o que Paulo trata nesse texto, do verso 3 até o final do capítulo, sobre a visão de mundo da pessoa que encontrou a salvação em Cristo, se convertendo após a salvação. E o que ele norteia é o que deve reger o pensamento daqueles cristãos de então e também o nosso pensamento. No verso 3, Paulo recomenda que não deviam ter de si próprios um mais alto conceito, além daquele que a cada um é devido, segundo a medida, a dimensão da fé recebida em Cristo Jesus. Porque os olhos de Deus Pai, que assumiu a forma humana, tornou-se carne como nós, para nos salvar. Perante Ele, todo ser humano é nivelado em qualquer parte. Não existe nenhuma diferença. Romanos 3, 23 classifica: todos pecaram. Todos são pecadores. Não há nenhum só que não tenha se colocado ou estado debaixo do pecado. No capítulo anterior, capítulo 11, no verso 32, assim está escrito: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos são pecadores e todos necessitam da mesma salvação, indistintamente da posição ou grau que venha ou que esteja a ocupar. Da mesma forma que todos pecaram, todos os que são salvos ou que ainda hão de ser salvos, somente os serão e os são por meio da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, todos pecaram e todos só podem ser salvos por um único meio, a graça e o favor de Deus em Cristo Jesus. No verso 4 e 5, ele norteia que, embora sendo muitos membros em nosso corpo, só temos um corpo. Então ele faz a analogia comparando também na igreja há muitos membros. Cada um tem uma função, mas o corpo é um só. Ele se refere ao corpo místico, a reunião universal dos salvos. Existe o povo de Deus chamado batista, o povo de Deus chamado presbiteriano, o povo de Deus chamado assembleia, mas na eternidade, quando a igreja for arrebatada, não vai ter um cantinho para cada bandeira. Há uma só bandeira, que é o redimido pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus e o favor de Deus.
Portanto, não existe uma função nesse corpo de Cristo melhor ou pior que a outra. Não existe uma mais honrosa ou uma menos honrosa. Todas têm o mesmo valor. A pessoa que limpa a rua é tão necessária quanto o presidente de uma empresa, o governo de um estado, ou mesmo o presidente de um país. Todos são necessários, cada um na sua função. Se assim a igreja coopera e trabalha, tudo em harmonia, sem nenhum maior do que o outro, todos tendo o mesmo valor, forma-se a harmonia do corpo que deve nortear e fazer funcionar a obra de Cristo na terra. Dos versos 6 ao verso 8, ele recomenda que o denodo, o zelo, a alegria, a responsabilidade, o dedicar-se é que é requerido de todos em qualquer função que exerça, e com alegria. E isto foi um pouco difícil para aqueles que se julgavam os melhores, os mais cultos, os mais necessários para entender a filosofia do Espírito de Deus que redimiu o seu povo e requer o trabalho, o funcionamento com alegria e prazer. Paulo recomenda em Colossenses capítulo 3, o verso 23 e 24, o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Fazei-o como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, ou como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. Servi a Cristo, o Senhor. É a filosofia de Cristo, que somos todos nivelados pelo seu sangue, todos nivelados pela mesma carência, pois todos somos pecadores, todos nivelados pela mesma porta de entrada na eternidade com Cristo, a graça de Deus em Cristo pelo seu sangue derramado. E requer também de todos, em qualquer posição que esteja, zelo, denodo, alegria e prazer. Servir ao Senhor com alegria. Sirvamos ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe e assim nos capacite a tanto. Curta, compartilhe, inscreva-se em nossos canais e coopere com esse conhecimento. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar
só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus.